E aí pessoal, beleza? Como vocês podem ver no título desse vídeo, eu e o Sam engravidamos e nós perdemos o nosso bebê. Nós tínhamos muitas coisas boas pra compartilhar com vocês e... Vamos falar no 3. 1, 2, 3. Nós vamos ter um bebê, gente! Ai, eu tenho um nenenzinho. Ai, Jesus, obrigado. Eu acho que o que eu queria falar antes de começar esse vídeo é que Deus é bom. Deus é muito bom. Eu queria louvar a Deus e bem dizer o seu grande nome, porque ele é maravilhoso. E nesse momento o versículo de Jó, que diz: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, tem feito muito sentido na nossa vida, porque é muito fácil a gente bem dizer e louvar a Deus nas fases mais boas e felizes da nossa vida, mas quando Deus também tira ou Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, coisas não boas, nós precisamos continuar louvando o seu nome e eu quero iniciar esse vídeo dizendo isso. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos de vocês perceberam a minha ausência nas redes sociais esses últimos dias, desde o dia 4 de março, que foi quando eu tive a notícia de que eu perdi o bebê. Antes disso, eu e o Sam estávamos em êxtase com a nossa, a gente nunca tinha engravidado. Quem acompanha a gente aqui no canal sabe que nós estamos tentando engravidar há 2 anos. Em 2020, inclusive, eu falei mais sobre isso com vocês. Então, de tantas mensagens que eu já recebi de vocês, de apoio, de que estavam orando por nós, então... Sabe, eu tava muito feliz, eu tava numa fase assim muito feliz com tudo acontecendo, parecia mentira. E eu tinha tudo isso pra compartilhar com vocês, sabe? Todos os momentos felizes que nós... vivemos. E, gente, se eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo e conversando com vocês sobre isso, é porque eu me sinto pronta pra isso. Embora vocês me vejam chorar aqui e pensem, Fabi, não precisa falar sobre isso se você não quiser. Mas acontece que eu quero falar sobre isso com vocês. Porque é uma coisa que eu acredito muito no Evangelho, quando você não compartilha só seus altos, mas compartilha seus baixos também. E eu sei que eu não sou a primeira mulher a passar por isso. Então, eu entendo o porquê que muitas não falam sobre isso, porque é um assunto realmente pessoal e muito doloroso. Assim como muitas não compartilham a dificuldade de tentar engravidar, mas eu não me arrependo em nenhum momento de compartilhar minha história com vocês, porque o Deus que é fiel nas notícias boas, Ele é o Deus que continua sendo fiel nas notícias ruins. Eu acredito também que de alguma forma eu posso, através de compartilhar minhas dores com vocês, eu posso também bendizer o nome de Deus, até nas fases difíceis. Então, eu tô pronta de verdade. É só que talvez eu não consiga fazer esse vídeo sem me emocionar, sem chorar. Já se passaram alguns dias, mas é um assunto doloroso e tudo bem. Muitos de vocês desconfiaram que eu e o Sam estávamos grávidos por conta de algumas pistas, inclusive, que eu fiquei dando no Instagram. E no fundo, gente, eu queria que vocês descobrissem mesmo. Eu queria muito que vocês soubessem, mas como existe esse período de 3 meses, que são os 3 meses que corre muito risco de a mulher sofrer um aborto espontâneo, que foi o meu caso, os médicos sempre recomendam para que você fale após os 3 meses, só que eu e o Santi não conseguiu. A gente conseguiu ainda segurar de contar pra vocês, apesar de eu ficar dando algumas dicas. Eu descobri que estava grávida em Uberlândia, era dia 11 de fevereiro. E o aniversário do Sam é dia 13 de fevereiro, então eu fiquei muito, muito feliz, pensando, meu Deus, eu vou dar o melhor presente na vida dele.
Are you all my personal dreams? Vocês viram eu fazendo aquela festa surpresa pro Sam com a caixinha e muitos de vocês falavam que dentro da caixinha tinha... Tinha um teste positivo. Meu primeiro teste positivo da vida. No dia do aniversário do Sam, a gente não conseguiu se encontrar. Então, no dia 14, eu fiz a surpresa pra ele. Gente, estou aqui com o meu look pronta, né? O look que vocês escolheram, vocês voltaram lá no Instagram. Não, mano, você vai. Ah, aqui sim, viu? Não é brincadeira. Gente do céu, nós vamos ter um neném, gente! Nós vamos ter um neném! Foi tudo muito lindo, gente. Foi tudo muito maravilhoso. E aí, desde então, a gente começou a contar pra alguns amigos. Are you all my personal dreams? E aí, logo em seguida, o Sam ficou tão empolgado, tão feliz, que ele queria muito que a gente fosse pro Ceará pra contar pros nossos pais. Então a gente foi. De última hora, pegamos uma passagem cara pro Ceará. Saímos de Brasília e fomos pro Ceará pra dar essa notícia pessoalmente pra eles. Foi tudo muito lindo, sabe? Esse vídeo está sendo patrocinado pelas Casas Bahias. Podia combinar de tudo, pelas Casas Bahia. Aí pode ser, né? Esse vídeo está sendo patrocinado pelas Casas Bahia. E aí a Casas Bahias convidou a gente para fazer um jogo, que é um jogo pra gente ganhar prêmios. Eita! Nossa! Então dentro dessa caixa tem vários papéis com vários prêmios. Ai, gente, só pode pegar um, não. Não, É ó, o vamos seguinte, nós vamos puxar a caixa e você tem que meter a mão no vez. abrir. Já! ela tá grávida. Como é? Ela tá grávida.
Eu não acredito, não. Você vovó. Eu não poderia receber melhor presente do que esse aqui, viu? Foi, pai. E aí, quando eu estava com 6 semanas, nós fomos fazer nossa primeira consulta de pré-natal e ver as vitaminas que eu tinha que tomar. A doutora Carla foi incrível nisso tudo, ela é maravilhosa, inclusive ela vai continuar acompanhando a gente, ela ainda tá me acompanhando. Como eu estava dizendo, com 6 semanas nós fizemos o primeiro ultrassom. Quando eu fiz esse ultrassom, com 6 semanas, nós conseguimos ouvir o coraçãozinho do bebê. A doutora Carla tá aqui preparando tudo. E aí a gente vai ver ali, gente. Já estão amados, estão desejados, estão... E foi muito maravilhoso. Eu lembro que quando eu fui contar para algumas amigas, inclusive a Vi e a Marcela, eu falei para elas assim: nossa, amiga, é uma sensação muito louca, parece que não é meu. E eu não sei se aquele sentimento era porque realmente era algo que eu queria tanto, eu esperei tanto e agora estava acontecendo de verdade, que parecia mentira, ou se no fundo nunca foi meu, sabe? Por isso aquela sensação de que não era meu. Deus já tinha planos pra levá-lo, né? E eu não entro em questionamentos já porque Deus permitiu, porque que Deus fez a gente se alegrar, sabia que a gente queria tanto pra depois a gente chorar. Eu não entro nesse mérito, sabe? Porque Deus, a fidelidade de Deus pra mim é inquestionável, a bondade dele é inquestionável. Então eu posso estar na pior fase que for, eu nunca vou murmurar e reclamar e me voltar contra Deus e perguntar o porquê. Porque eu não preciso saber todos os porquês. O meu dever é confiar. E eu confio muito que Deus sabe de tudo. Que Ele é muito perfeito, Ele é maravilhoso, Ele não erra. E Ele está preparando o melhor para nós. Mas enfim, foram os momentos muito preciosos. E aí, indo direto ao assunto do vídeo, quando eu tinha completado 7 semanas, eu vim fazer outra ultrassom. Inclusive vim fazer aqui em Taubaté mesmo, onde nós estamos morando hoje. A doutora Carla passou pra gente continuar fazendo os ultrassons após cada semana. Então eu fiz com 6 semanas com ela em São Paulo e com 7 semanas a gente iria fazer aqui. Nós estávamos com a viagem marcada pra Maceió. Alguns de vocês que acompanham o Instagram viu que nós ficamos alguns dias em Maceió. Essa viagem já estava marcada. Eu tinha um trabalho pra fazer lá no Salinas de Maceió. Antes de viajar, eu fui fazer ultrassom pela manhã com o Sam no dia 4 de março. E foi numa clínica que eu nunca tinha ido, aqui em Taubaté, e a médica não foi muito gentil. Ela já não foi muito assim, eu não sei, gente, é porque é que tem médicos que são tão legais que às vezes quando você não pega um médico legal, aquilo te choca um pouco, né? Imagina, a gente tinha anos esperando engravidar nosso primeiro bebê e sempre que a gente pensava em ultrassom, a gente ficava feliz porque a gente ia ver que ele evoluiu mais um pouco e que o coraçãozinho tá lá batendo. Então a gente tava muito feliz, eu deitei na maca pra fazer novamente ultrassom transvaginal. Aí eu peguei assim na mão do Sam, ele tava em pé do meu lado e a médica falou: não, é melhor você sentar lá. E aí ele sentou na cadeira separada, mas a gente conseguiu ainda pegar assim na mão. E aí ela falou: não, solta a mão porque vai atrapalhar, e enfim. E aí eu fiquei meio assim, mas soltei a mão dele, tudo bem. E aí quando ela começou a fazer ultrassom, tinha uma TV na nossa frente, e aí o Sam, assim, que ele viu: olha, amor, tá lá, tá ali o bebê. Olha, amor, dá pra ver, porque no início, na primeira ultrassom, você fica perdido, né? Quem nunca viu, você fica tentando entender o que é o bebê, né? E aí na segunda ultrassom a gente já tava mais habituada a saber o que era o bebê, então a gente bateu o olho na TV. Aí o Samuel já falou assim: olha, amor, o nosso bebê, tipo, eu consigo achar ele agora, eu consigo saber o que é ele. Só que a médica, muito fria, ela perguntou assim: você tem certeza que você tá de 7 semanas? Aí eu falei: sim, eu tô de 7 semanas. Ela disse: você não tá de 6 semanas? Eu: não, doutora, eu tô de 7 semanas. Aí ela ficou em silêncio, mexeu o ultrassom mais um pouco. E aí ela falou assim: você disse que ouviu o coração do bebê?
Aí eu falei, sim, eu ouvi com 6 semanas. Aí ela ficou um pouco em silêncio e falou, ó, eu aponto aqui o Doppler e aqui tinha que ter um batimento cardíaco. Ela disse que ali tinha que ter um batimento cardíaco e realmente no primeiro ultrassom a gente conseguia ver, sabe, um pontinho como se fosse o coração batendo assim bem rapidinho, piscando na tela. E você ouvia o som do coração e aqueles pontos, né? E aí não tava mesmo. Não tinha nem visualmente um coraçãozinho batendo e não tinha som. Ai, o que foi? O que você tem? Eu não conseguia pensar em nada, eu não sei, parece que o tempo congelou, eu só conseguia olhar para aquela TV e eu não conseguia tirar os olhos de lá. E ela falou ainda mais algumas coisas lá, só que eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia responder ela, eu só fazia assim às vezes com a cabeça. Quando ela disse, você tá vendo que não tem batimento cardíaco? Aí eu fazia. Daí ela perguntava mais alguma coisa e enfim, eu fiquei em choque e o Sam demorou a entender. Ele ainda ficou perguntando, tipo, mas como assim não evoluiu? Eu acho que na hora ele não entendeu que eu tinha sofrido um aborto, que chama de aborto retido, que é quando você não tem sangramento, você não tem as dores, tá tudo certo entre lá, né? Só que o bebê não tá com batimento cardíaco. Então o bebê tá morto. Só que não há sangramento, enfim, não desceu. Talvez em outro momento, gente, eu fale melhor sobre aquele dia, sabe? A única coisa que Deus me falava naquele dia é que eu tinha que escrever sobre isso. E eu não comecei ainda a escrever, mas eu vou escrever mais sobre a experiência, não só sobre perder um bebê, mas sobre o tempo de Deus. Então, naquele dia, eu saí da maca, fui no banheiro, vesti minha roupa e saí caminhando assim pelo consultório em choque ainda, sem entender o que estava acontecendo. E aí entrei no carro, a minha mãe estava dentro do carro esperando a gente, porque não podia entrar mais de uma pessoa, mais de um acompanhante. E aí nesse momento eu já entrei no carro chorando muito e eu falei, mãe, eu perdi o bebê. Eu não vou dizer pra vocês que eu não sabia que isso podia acontecer, porque eu leio muito sobre gravidez, eu tô tentando engravidar há um tempo. Então eu sei que é uma coisa comum nos 3 primeiros meses. Acontecer um aborto espontâneo é muito comum e às vezes é uma proteção do nosso corpo. Geralmente é uma proteção do nosso corpo quando o corpo identifica que aquele embrião tem algum problema ou não evoluiu alguma coisa, ele mesmo aborta. Então é uma proteção do nosso próprio corpo. Então assim, eu sei que isso acontece, eu sei que é normal, eu sei que podia acontecer comigo, mas é aquela coisa, né? Por mais que a gente saiba que pode acontecer, a gente nunca está esperando que aconteça com a gente. Aquilo me surpreendeu mesmo, não sendo uma novidade. Eu acho que é porque eu tava vivendo uma gravidez muito tranquila, uma gravidez muito plena, sabe? Eu tava muito bem. Então eu não tava com paranoias. A gatinha tá se despedindo. Eu não sei, demorou muito a cair minha ficha. Até porque a minha ficha de que eu tava grávida ainda não tinha caído. Então eu saí de uma sensação de que, meu Deus, parece um sonho, parece mentira, pra uma sensação de, meu Deus, parece um pesadelo, parece mentira, sabe? Então eu aproveitei que nós tínhamos a viagem pra Maceió e o Sam ainda perguntou se eu queria ficar, se eu preferia ir, eu preferi ir, até pra me ajudar a esparecer e, enfim, fomos com os nossos pastores, inclusive. Eu peguei muito sol, fiquei só existindo lá. Cumpri com os trabalhos que eu tinha pra fazer com o Salinas. Nós fomos também pra outra coisa em Maceió, um outro assunto, só que é algo que talvez mais à frente eu fale com vocês, porque é algo que a gente tá orando ainda. Enfim, gente, foram dias que eu me ausentei das redes sociais por isso, e eu não tinha conseguido ainda falar com os amigos, sabe os amigos que a gente deu a notícia de que nós estávamos grávidos, a gente não conseguiu ainda falar com eles um por um e explicar que a gente perdeu o bebê. E o Sam foi conversando com alguns, porque eles foram perguntando o que estava acontecendo, se estava tudo bem, por conta das coisas que eu estava postando nos stories, porque eu sou muito transparente com vocês e eu não passo uma felicidade se eu não estiver feliz.
E eu não escondo tristeza, porque eu acho que todo mundo tem dias ruins, então se eu tô triste, eu falo que eu tô triste. Se eu tô tendo um dia ruim, eu falo que eu tô tendo um dia ruim. Então, se vocês me verem feliz, vocês sabem que eu tô feliz de verdade. E eu prefiro ser assim, apesar de que tem muitas pessoas que trabalham com conteúdo digital, influenciadores que, eu gosto de compartilhar só coisa boa, não quero compartilhar coisa ruim pra vocês. E eu entendo que a pessoa só quer compartilhar coisa boa pra não deixar ninguém triste, mas na minha intenção, do meu coração, é sempre que as pessoas, vocês, vejam a gente do lado de cá como pessoas também. Eu sei que é muito fácil a gente comparar a nossa vida, ela tá bem, olha que linda a vida dela, que maravilhosa, não sofre, não tem problema, só é a minha vida que é um desastre. E todos nós temos problemas, todos nós temos dores, sofrimentos, e às vezes o que nos diferencia é que alguns mostram e outros não. E eu não vejo problema em mostrar, porque eu acho que existe poder na vulnerabilidade, eu falo muito sobre isso. Então eu falei nos stories, gente, eu não tô bem, é por isso que eu tô off. E eu tenho passado um processo com Deus, eu e o Sam. E quando eu estiver bem, eu vou falar pra vocês. E é por isso que eu tô aqui, conversando com vocês. Porque eu realmente tô bem nesse sentido de pronta pra falar pra vocês sobre isso, pra conversar sobre isso, pra falar o que é. Porque até então eu não queria falar nesse assunto. Eu tava ainda, sabe, assim, processando tudo. A questão de todos os planos que estavam passando pela minha cabeça, as ideias, as coisas que eu tinha pensado, imaginado para essa gestação, para esse bebê. E agora eu tô recapitulando a minha vida inteira, então foi uma questão assim de meditar, analisar e chorando, vivendo o luto. Então eu precisava organizar a minha cabeça para saber bem assim. Eu tinha que estabelecer algumas verdades na minha cabeça, e uma delas era que não era a minha culpa. E de culpa eu entendo, né? Eu escrevi um livro sobre culpa. No caso, eu falei sobre abuso sexual. Vocês veem que eu tô sempre compartilhando minhas dores, minhas vulnerabilidades, né? O título do livro é A Culpa Não É Sua. E eu precisei repetir isso pra mim, agora em uma outra situação de dor, que a culpa não era minha. Minha médica, inclusive, falou. Mas é um sentimento que eu acho que as mães sentem, se é que eu posso me chamar de mãe. Eu fui, ia ser, não sei. Acho que eu já era, me sentia assim. Mas é um sentimento real de culpa, sabe? É um sentimento de... A culpa foi minha, foi algo que eu fiz, foi algo que eu comi, foi algo que eu deixei de fazer, tomei as vitaminas erradas, fiquei muito em pé, dormi pouco. Eu acho que é uma coisa natural na gravidez, quando sofre um aborto, é você ficar pensando o que é que você fez, o que é que eu errei, onde que eu errei. Então, se tiver alguém aqui, alguma mulher que perdeu um bebê e ficou com esse sentimento de que eu fiz alguma coisa pra isso acontecer, eu perdi meu bebê e a culpa foi minha, talvez já tenha ouvido isso, que a culpa não é sua, mas você precisa abraçar essa verdade e falar: a culpa não é minha. Não basta você ouvir, você precisa falar: a culpa não é minha. E eu precisei falar isso pra mim mesma. A culpa não foi minha, ok. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. E você que perdeu um bebê também, você fez o seu melhor. A culpa não foi sua. Você fez o seu melhor. Então é isso, gente. Eu não vou dizer pra vocês que estou 100%. E normal, não me impressiono a estar 100% porque é muito recente. E todo mundo tem o seu próprio tempo de processar tudo e se recuperar. Mas eu estou uns 80%. Eu me recuso a questionar Deus. Eu sou uma eterna devedora de Deus. Nada que aconteça na minha vida eu me sinto digna de questionar, ou de perguntar, ou de reclamar, porque eu tô numa eterna dívida. Ele enviou o próprio filho dele. E se eu sofri perdendo o meu bebê que eu nem conheci, ele entregou o seu próprio filho por mim, para que eu tivesse vida. Então ele enviou o seu filho Jesus.
E essa é uma dívida que eu nunca vou poder pagar, então eu sou uma eterna devedora e eu não consigo me imaginar brigando, murmurando com Deus. Eu não consigo, sabe? A minha vida pode estar no pior patamar e estágio, mas eu também creio que tudo que Deus faz pra gente é bom, sabe? Eu não enxergo como castigo de Deus, nada. É cuidado de Deus. Então, se Ele permitiu que isso acontecesse assim, dessa forma, Ele tá cuidando da gente, da minha família, dos nossos sonhos. E eu sou muito grata a Deus. Eu só tenho colhido coisas boas por viver assim, por confiar em Deus. A Fabi só tem vivido coisas boas e essa situação, por exemplo, é uma coisa boa. Lá na frente vai ser uma coisa que vai fazer sentido. Agora pode ser ruim, mas eu creio que faz parte de um plano muito maior, sabe? Então, se você olhar uma situação isoladamente, você vai ver como uma situação ruim, trágica, mas se você olhar o todo, ela faz parte de uma linda história, de um plano maior, e eu creio muito nisso, que nós fazemos parte de um plano maior. Sobre o Sam e eu, nós iremos continuar tentando ter bebês. No caso, a gente tem que dar uma pausa, né? Nossa médica nos recomendou que a gente desse uma pausa, esperasse acho que 1 ou 2 menstruações para tentar novamente. Então é isso, gente. Eu peço que continue orando por nós. E eu gostaria também de alimentar a sua fé e te falar: não desista. Não importa qual a fase obscura e difícil da sua vida que você está passando agora. Pense que sempre antes de uma grande alegria vem uma tristeza. E muitas vezes vem para testar o nosso coração, para saber se nós estamos com um coração fiel a Deus. E um coração fiel a Deus não é um coração que só é fiel quando é favorável, mas é um coração que é fiel como o coração de Jó, que mesmo que ele perdeu família, posses, saúde, tudo que ele tinha perdido, aquilo não fez ele murmurar. E isso mostrou que o coração de Jó era um coração realmente fiel a Deus. E foi naquele momento que Deus deu tudo em dobro para Jó. Ele foi abençoado muito mais, com muito mais do que ele tinha antes. Então eu acho que essa é uma grande lição para mim e para você. Encha seu coração de alegria, de júbilo, de louvor. A melhor hora pra gente louvar a Deus é na fase mais difícil, onde tudo fala pra você não fazer isso, sabe? É quando o inimigo mais fica frustrado, porque tudo que ele queria era te ver murmurar, reclamar, praguejar, blasfemar. Mas quando você decide louvar a Deus, aí você confunde o seu inimigo. O melhor de Deus está por vir na sua vida também, assim como está por vir na minha vida também, eu creio. E eu tô muito feliz com Jesus, cada dia mais feliz com Ele, pelo cuidado, pelo amor, pela graça, porque eu tenho mais do que eu mereço, e é isso. E porque eu tenho vocês também, para compartilhar as alegrias e as tristezas. Apesar de eu achar que eu ia compartilhar uma grande alegria agora com vocês, eu tava pronta para isso, e eu tava ansiosa para ver a reação de vocês, se alegrando junto comigo, mas tudo bem, não foi ainda dessa vez, mas será em breve, no tempo de Deus. E enquanto isso a gente vai aprendendo e crescendo junto, tá bom? Ai, eu me sinto realmente melhor depois de que eu falo com vocês. Faz parte da minha missão sofrer e compartilhar com vocês. Não sei porquê. Para algumas pessoas é exposição, mas para mim é que das minhas feridas saia poder para curar, não é? Então é isso. Eu amo cada um de vocês. Obrigada por tudo. Um beijo no coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.